porque o que Deus tem para falar com a sua vida essa noite é muito especial. Em nome de Jesus. O diabo, ele tenta nos parar através do medo. O medo é um principal instrumento do diabo para te paralisar. Existem 6 medos principais que o ser humano tem e que a partir dessa noite, eu e você não vamos permitir que esse medo nos domine, nos impeça de caminhar tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Deus determinou que a nossa vida seria através da fé, não através do medo. Deus não te chamou para viver com medo, porque quando você está com medo, você não faz o que você precisa fazer, o que você é chamada para fazer. Então você tem que realizar através da fé, porque quando você está cheio de fé, cheio do Espírito Santo, todas as coisas, todo o universo conspiram, trabalham, todos os anjos trabalham para que aquilo que você almeja seja alcançado, porque você não está sendo movido pelo medo, mas você está sendo movido pela fé, e Deus honra quem anda pela fé. Queria que você começasse comigo em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem gente que chama Deus de uma força poderosa do universo, de uma energia poderosa. Deus é o Criador de todas as coisas, é aquele que nos deu a vida. E não importa o nome que a pessoa está tentando colocar em Deus, Deus continua sendo Deus e Ele honra aqueles que agem pela fé. Deus não honra quem anda pelo medo. Quem anda pelo medo é paralisado. Porque quem está vivendo com medo está sendo paralisado pelo diabo. Agora quem está andando pela fé, quem tem convicção que você não está na terra para ficar enrolando, para ficar perdendo tempo, mas você que reconhece que você tem uma missão nessa terra, que Deus te chamou para realizar algo grande, algo maravilhoso, você não pode ficar parado pelo medo, você precisa andar pela fé, porque você sabe que Deus vai te recompensar, que Deus vai colocar os anjos trabalhando por você, Deus vai colocar os demônios para correr de você, embora você veja tempestade, situações difíceis, você sabe que você vai vencer essa situação, que as coisas vão cooperar para o seu bem, que não importa se vem um terremoto, um tornado, não interessa o que vai acontecer, você sabe que tudo vai cooperar para você ter a vitória, porque você não está andando pelo medo, você está andando pela fé, você tem convicção que Deus vai realizar algo impossível na sua vida, na sua história. Eu queria que você abrisse comigo em Marcos 10, 29, e é o primeiro medo que mais ataca as pessoas, é o medo de perder financeiramente, é o medo de passar necessidade financeira, é o medo de ficar pobre, é o medo de não ter o sucesso financeiro. É o primeiro medo que o diabo coloca nas pessoas. Em Marcos capítulo 10, 29, Jesus fala claramente que eu e você não precisamos andar com esse medo, que a gente tem que confiar, porque aqui todo mundo é trabalhador, e se a gente trabalha, a gente está semeando e a gente vai colher os frutos do nosso trabalho, e a nossa colheita será 100 por 1, será muito melhor do que nós estamos esperando. Marcos 10, 29 fala: respondeu Jesus, digo a verdade,
Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus está falando que eu e você não temos que ter medo dessa terra, com perseguição, sem perseguição, com dificuldade. Ele não colocou aqui, se estiver passando um momento, a economia estiver passando um momento financeiro difícil, eu não vou dar 100 vezes mais para você. Não, ele não colocou isso como condição. Ele está falando que ele vai te acrescentar. Quando você vive pela fé, você não tem que estar andando preocupado, com medo se vai ter comida ou não, porque você tem certeza que terá comida, que terá prosperidade, que as portas vão se escancarar para você. A porta não vai só se abrir, ela vai se escancarar aonde você for. Deus está contigo. Existe uma força sobrenatural que está com você, aonde você vai, aonde você pisa. É a força sobrenatural do Espírito Santo, e essa força vai abrir, escancarar todas as portas para a sua vida. Não tem nada que seja impossível para você, porque você está debaixo de uma unção que Jesus derramou sobre os seus seguidores. Você é seguidor de Jesus, e aonde você for, as portas financeiras vão se abrir. O apóstolo Paulo andava de cidade em cidade, mas pasme você, aonde ele ia, Deus abria as portas para ele. Deus abria portas financeiras. Ele não passava necessidades, porque Deus supria ele em qualquer momento. Ele não morreu de fome, não morreu pelado. Ele viveu com propósito aonde ele ia, porque Deus prosperava ele, porque Deus vai te prosperar. Você tem que ter confiança que o Espírito Santo de Deus está contigo na sua luta, na sua batalha. E Ele quer ver você ganhar muito dinheiro. Deus quer ver você conquistar. Deus quer te ver financiando o reino dele na terra. Ele vai trazer a riqueza das nações sobre você. Ele vai trazer a riqueza das nações às tuas mãos. Deus quer te usar para abençoar pessoas que estão em necessidade. Se você vê alguém em necessidade, pode ajudar. Ajude mesmo. Não fique com medo de você perder, não. Se você ficar com pouco, ajuda, porque Deus vai te honrar. Deus vai te dar mais. Deus vai multiplicar na sua vida financeira. Ponto número 2. Segundo maior medo das pessoas. É o medo da morte ou o medo de perder alguém próximo. É o segundo maior medo das pessoas. Mas Deus não nos chamou para viver com medo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Tem gente que vive com medo de morrer. E o mundo fica pressionando as pessoas, tentando falar de morte. Você liga a televisão, morte, 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 morte. É isso, 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 isso. A propaganda do diabo é para te deixar com medo. Mas a gente aprende com Deus que é para a gente viver sem medo. Pela fé, como o apóstolo falou, viver com Cristo é muito melhor. Estar aqui na terra é para cumprir um chamado, um propósito, uma missão. E as duas coisas são abençoadas. Então eu não tenho que temer a morte.
Eu não tenho que temer a morte das pessoas que estão próximas de nós. A hora de todo mundo um dia vai chegar, irmão. E na hora que chegar, vai enterrar no caixão, embora. Está melhor com Cristo do que aqui na terra. A gente não tem que viver com medo da morte. Deus te chamou para ser a pessoa mais corajosa dessa terra. Deus não te chamou para ser o mais medroso. Só que só Ele tem poder de chamar sem, irmão. Se Deus, no dia que Deus chamar, irmão, vai ser bênção, porque vai ser melhor, vai estar com Cristo, vai estar com Jesus, vai ser algo maravilhoso. Eu e você não temos que ter medo da morte, nem de nós, nem das pessoas que nós amamos. O que é que vai ser de mim sem essa ou aquela pessoa? Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas, Ele criou o universo. Eu e você não temos que ter medo, mas aquela pessoa que eu amo tanto, que não aceitou Jesus ainda, se ela morrer, ela vai para o inferno, bispo, e agora? Não aceita o diabo colocar uma mentira desse tamanho do seu coração, para você ficar com medo. Ele tem que aceitar Jesus antes de morrer. Para você basta uma palavra profética, que já foi liberada, que é para você viver com coragem, que está em Atos 16:31. O texto fala: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Você vive pela fé, você não vive pelo medo. Tem pessoas que vivem pelo medo e tem pessoas que vivem pela fé. Deus te chamou para viver pela fé. Você crê e os da sua casa serão salvos. Deus não está te chamando: meu Deus, ele não vai ser salvo, ela não vai para o céu, ela vai para o inferno, eu vou para o céu. Deus não te chamou para viver com medo, porque a partir do momento que você vive pela fé, será salvo você e os da sua casa. Você não sabe de tudo, irmão. Você vai saber se a pessoa aceitou Jesus ou não? Se Jesus falou que será salvo? Tem muita gente aí que eu conheço, que tem mais fé do que muitos cristãos, que já aceitou Jesus 1 milhão de vezes, que não vem na igreja evangélica, que se perguntar se é evangélico, fala que não é. Mas já orou 1 milhão de vezes para Jesus, já aceitou Jesus 1 milhão de vezes, e a gente fica: isso, aquilo. Irmão, Deus não te chamou para viver com medo, não. Deus te chamou para viver pela fé. A fé é a certeza, a fé é o que vai fazer você alcançar o chamado de Deus para a sua vida. É para você parar de ficar procurando qual que é o seu chamado, e entender que Deus já te falou qual que é o seu chamado, e é para você viver pela fé, e não procurando o chamado. Tem gente que vive a vida inteira procurando o chamado, procurando, e Deus já te deu o chamado. Que Deus fala com você nesse altar, na presença dEle, já é seu chamado. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: Deus já falou, o que Ele falou no altar, o que Ele falou aqui nesse lugar, no templo dEle, é o teu chamado. Não é para ficar procurando: o que é que eu vou fazer da minha vida, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Deus já te direcionou. É para viver pela fé, por aquilo que Deus está te falando para fazer. Terceiro medo. Terceiro medo é o medo, Terceiro medo é o medo de enfrentar alguma enfermidade, algum problema de saúde. Ou talvez você já esteja enfrentando alguma enfermidade. Para as grávidas, medo, do bebê vir imperfeito. Ou às vezes já tem um bebê, uma criança imperfeita na sua casa. Eu queria que você entendesse: o que Deus tem para a sua vida não é para viver pelo medo. A enfermidade não é para te causar medo. A enfermidade é para gerar fé.
Eu quero que você leia comigo Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fala comigo. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você não tem que ficar com medo da enfermidade. Irmãos, se a enfermidade for vir, primeiro você tem que viver com fé que ela não vai vir, que não vai te alcançar. Mas se ela vier, essa enfermidade não é para te derrotar, irmão. Se ela, irmão, tirar a sua vida, a gente já leu, é melhor estar com Cristo do que estar aqui. Mas você vai lutar para vencer qualquer luta e você vai vencer. Seja através dessa enfermidade levar a pessoa ou não, você vai vencer de todo jeito. Você é mais que vencedor de todas as formas. O que você precisa viver é pela fé e não com medo da enfermidade que não existe, ou se ela já existe, você tem que lutar ela. Se você está com uma pessoa próxima com enfermidade, não viva em função dessa enfermidade. Não faça essa pessoa que você está ajudando viver em função da enfermidade, porque as enfermidades não paralisam a nossa vida. Essa vida na terra só pode parar depois da morte. A enfermidade não é para nos parar. A enfermidade tem que ser motivo para eu e você exercer ainda mais a fé. As grávidas não precisam ficar com medo. E se o bebê vier é com deficiência, não vai vir. Você vai orar, não vai vir com saúde. Mas e se vier? E se acontecer? Ou às vezes já veio? Você que tem em casa uma criança com alguma paralisia, alguma doença, isso não é motivo para você recuar. Quantas pessoas a gente vê paralíticos, pessoas sem movimentos nenhum, sendo inspiração para toda a terra. As coisas que existem, que vêm contra nós, não é para nos dar medo. A gente tem que saber que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, que Deus está com você, e se algo aconteceu, tem um propósito, e você confia que Deus vai abençoar, que Deus está direcionando todas as coisas. Não é para ter medo na vida, é para enfrentar. Quantas pessoas que ficam em volta da enfermidade. Eu quero que você leia comigo essa história. Em João capítulo 5, verso 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Quantas pessoas ficaram ali focados na enfermidade? E Jesus andando para todo lado, anunciando o Evangelho, e elas poderiam estar lutando por propósitos, causas maiores, e elas, pelo medo, foram colocadas ali, empurradas ali. Em breve, se Deus quiser, nós vamos trazer o Rafael para dar o testemunho aqui. Mas ele está dando palestras para o BOP sobre a vitória sobre a morte. E ele morreu e Deus ressuscitou ele. E ele caiu ali de, já esqueci quantos metros de altura, mas era alto demais. Tem gente que tropeça, cai e morre, mas ele caiu, não lembro se era 4.000 metros de altura, 7.000 metros. Eu sei que ele está vivo,
Cada dia você vê ele se movimentando de uma maneira rápida. Você vê um milagre acontecendo. E ele está dando palestra em vários lugares agora, contando aquilo que Deus fez na vida dele. A enfermidade, irmão, não é para nos parar. As lutas não são para nos parar. As lutas são para nós vencermos, para nós avançarmos, para a gente alcançar coisas maiores. Deus não te chamou para ser um derrotado. Deus não te chamou para ser um medroso. Deus te chamou para ser corajoso, ousado. Outro medo. Medo da crítica. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão falar de mim? Fulano vai me criticar se eu fizer isso, se eu falar aquilo. A pessoa pode me criticar, eu não vou me expor. E eu quero que você lembre de Davi. Eu não vou ler o texto, mas você lembra a história, você conhece Davi contra Golias. Ele chegou ali e todo mundo com medo de Golias. E Davi não teve vergonha, não teve medo de expor o chamado, o propósito dele. E quantos jovens adolescentes com medo de falar. O professor fala assim: você é do reino animal. E ele fica calado. Como assim eu sou do reino animal? Quem foi o idiota que falou isso, que eu sou do reino animal? Se Deus me fez tão inteligente, alguém perfeito, se a Bíblia me chama de filho de Deus, vem um imbecil para me chamar de reino animal? Parente dos animais, uma evolução dos animais. A gente precisa ter coragem e falar, não tem que ter vergonha. Davi falou para o irmão dele, falou para as pessoas próximas dele. Primeiro ele falou para os outros, né? E depois o irmão ficou sabendo. Mas você está falando isso? Você está falando que você vai derrotar esse cara? Você está louco? Se toca, moleque. Olha o seu tamanho, é o tamanho dele. Você não vence nem eu, você nunca ganhou no mano a mano. Rapaz, pá, deu uma na orelha dele, né? Que o irmão mais velho, mais forte, devia dar muitas na orelha dele. Ele falou, ele não quis contar, né? Não, mas eu tenho uma estratégia. Se ele falasse, o irmão também nem ia ouvir. Que estratégia, menino? Volta lá pro papai lá. Mas Deus tinha tirado todo o medo do coração de Davi. Ele não estava fazendo as coisas pelo que as pessoas pensavam ou falavam. Ele estava fazendo pela fé. E você tem que liberar a fé dentro de você e fazer pela fé. Aquilo que Deus está falando ao seu coração, você precisa sair daqui e fazer esta noite. E fazer esse ano. E insistir. Irmão, semeia. Semeia, porque você vai ter uma colheita melhor do que você está esperando. Ai, se eu fizer algo e der errado. Irmão, se Deus está te dando fé, faça. Se der errado, se não acontecer do jeito que você está planejando, sabe como que vai acontecer? Vai ser muito melhor do que você está planejando. Se Deus está te dando fé para fazer, faça pela fé, porque vai acontecer. Não tem semente ruim que você vai lançar não, irmão. Você está lançando pela fé, e pela fé você vai colher. Davi foi ali pela fé. O que podia acontecer? Podia o gigante esmagar ele ali, torcer os ossos dele, podia acontecer muita coisa, mas ele estava ali pela fé, e pela fé ele derrubou o gigante, e pela fé você vai derrubar os gigantes, e será muito melhor. Não foi só isso não, ali iniciou a posse de Davi no reino. Quando as coisas, irmão, estiverem grandes, confia em Deus, tenha fé. Existe uma força poderosa no universo. Os anjos de Deus trabalhando por você. Tem gente que fala que é energia, mas é anjo mesmo. Tem anjo de Deus trabalhando por você aonde você vai. Eles estão contigo e vai dar certo, vai cooperar. Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
quinto medo que a gente vai vencer hoje. Medo da perda do amor. E eu queria que você lesse comigo em 1 João 4,18. Quantas pessoas aceitam chantagem emocional por causa disso? A Bíblia diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Cuidado com os relacionamentos que a pessoa fica fazendo chantagem emocional. Ah, se você não fizer isso, você não me ama. Quem disse? Onde está escrito na Bíblia? Me mostra. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ah, então eu vou fazer alguma coisa com medo de te perder? Não vai funcionar. Vai perder a pessoa e vai perder tudo. Vai ficar perdendo várias pessoas, porque não é assim que funciona a lei da vida. O amor não é pelo medo. Você faz o que é certo e o que é errado você não faz, simplesmente assim. Porque o certo vai te dar uma boa colheita e o errado vai te dar uma colheita ruim. Você vai fazer o que é certo. Quando você fizer o que é certo, você vai colher coisas boas. Você não vai fazer isso ou aquilo porque a pessoa vai deixar de te amar. Deixa mesmo, você está mostrando que não ama, então. É assim, então, não ama, né? Não fala assim também, né? Não precisa acabar de uma vez com o relacionamento. Conversa primeiro, explica, né? Também não, aí a pessoa vai ficar com medo. Nossa. Explica em amor. Olha, a Bíblia não ensina assim. Eu tenho que fazer as coisas porque é certo. E não porque você vai me deixar ou não. Não tenha medo de perder, porque as pessoas que te amam realmente, elas nunca vão te abandonar, sabia? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sexto medo. Medo de envelhecer. Medo de achar que a vida está passando, que as oportunidades passaram. Ah, e agora? Não tenha medo, irmão, porque o melhor está por vir. O melhor está sempre por vir. Hebreus capítulo 11, verso 11. Hebreus 11, 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem sem vitalidade originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas dos céus e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Quando chegou o momento ali da velhice, Abraão desfrutou as melhores bênçãos. Quando parecia que não dava, já passou meu tempo, já foi, acorda, irmão. Se fosse seu tempo tivesse passado, Deus já tinha chamado a senha. Se Deus não chamou é porque vai acontecer coisas maravilhosas esses dias, porque vai acontecer coisas abençoadas esses dias. Abre um sorriso no coração, porque Deus está trazendo coisas boas. Ah, tem uns jovens de 30 anos, 35 que pensam assim: ah, já passou, já foi, não tem mais 18 nem 15, já foi meu tempo. Irmão, faz a conta, você não, para chegar no 120, irmão, com 30 anos, você só viveu 1/4 da vida, ainda tem 3/4 ainda, falta 75% do tempo. Não, bispo, né? Falta pouco tempo, bispo. Então me dá 75% do seu salário, você vai ver se é pouco, né? Na hora, conta, todo mundo é bom de fazer conta, né? 75%, não é dinheiro demais, bispo. Só 25% do outro lado vai sobrar. A pessoa é boa de fazer conta. Deus tem coisas grandes, maravilhosas na sua vida. Ele vai realizar. E você tem que ir pela fé. É pela fé que Deus vai fazer. Para a gente concluir, eu queria que você lesse comigo
um pouquinho antes, no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu quero que, principalmente os mais jovens, vivam pela fé. Tem muita gente que está indo para a escola, adolescente, criança, é jovem, tá sem saber, está enrolando a vida, está demorando a decidir o que eu vou fazer da minha vida, qual é meu propósito, por que eu estou aqui. Todo mundo sabe que quer fazer uma coisa muito grande e abençoada, mas fica procurando, para de procurar, irmão, você já achou. O que Deus está te falando nesse altar é para você fazer. Para de ficar rodeando. Aí a pessoa ora, Deus, o que é para fazer da minha vida, Deus? E vem no altar e ora, e Deus fala para ela, vai, faz isso. Beleza. Passa uma semana, a pessoa já esqueceu o que Deus falou para ela, está fazendo outras coisas, está voando. Deus quer que você foque, que você vai fundo, porque Deus te chamou para viver pela fé, e o que Deus te falou aqui nesse altar, na Igreja Fonte da Vida, é para você lutar por isso com todas as suas forças, com toda a sua energia, porque o universo, as estrelas, irmão, tudo, os anjos, até os demônios, irmãos, vão cooperar, vão te servir, porque Deus vai dar ordem para que eles saiam dos teus caminhos e permita que você seja abençoado. Os anjos vão vir te servir, porque você vai viver pela fé, não pelo medo. Chega de medo, fica de pé no nome de Jesus. Deus vai tirar todo o medo da sua vida. Quem vive com medo não fica alegre. Quem fica com medo não fica feliz, vive preocupado, ansioso. Deus não te chamou para ter essa vida, não. Essa vida quem quer que nós temos é o diabo. Ele que quer que a gente tenha medo. Ele que quer que a gente viva ansioso, preocupado. Vai dar errado, meu Deus. Não vai dar errado, vai dar certo. Já deu certo. Deus já está com as mãos levantadas e abençoadas. Deus vai te dar uma descendência abençoada, frutífera, vitoriosa. Deus vai te fazer mais que vencedor em todas as coisas. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor possa iluminar cada um de nós aqui, Pai, com essa palavra essa noite, Deus, para romper limites, Deus. Cada um aqui, Pai, ninguém aqui, Deus, vai ser anônimo. Ninguém aqui, Deus, vai ser irrelevante. No meio de bilhões de pessoas na face da terra, todos aqui têm um chamado específico, um propósito claro, Deus. Todos aqui vão ser levantados, Senhor Deus, para ser usado por Ti nesta nação, nessa geração, Pai. Nós não vamos nos esconder, Senhor Deus, como Gideão estava se escondendo. Deus não te chamou para esconder como Gideão. Deus te chamou para levantar, irmão. Você vai na força de Deus. Quando o Gideão ficou pensando ali, eu preciso de um sinal e não sei o que, e não sei o que. E Deus falou, larga de ser medroso, Gideão. Larga de ser medroso, cara. Eu estou contigo, tem anjo de todos os lados. Eu estou contigo. E Deus deu a vitória a ele com 300, irmão. Não é a quantidade, não é o seu passado, não é o seu currículo, não são as suas credenciais. É o Deus que determinou que é pela fé. Conforme a tua fé acontecerá. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Vai acontecer. E não tem como dar errado. É pela fé. Se podes, a pessoa perguntou para Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E você tem que sair daqui para realizar o impossível.
bispo, então eu vou sair daqui hoje para realizar o impossível. Vira pro irmão aí e fala: você vai sair daqui hoje para realizar o impossível. Você não vai realizar o possível, você vai realizar o impossível. Jesus realizou o impossível na cruz. E ele falou para os discípulos dele: ide por todo mundo. Vai realizar o impossível por todo mundo. Vá testemunhar, vá fazer milagres.